Olá, meus amados, vamos continuar aqui dando continuação à introdução à química, matéria e energia, certo? Nessa aula agora eu vou falar para vocês daquelas propriedades que nem sempre são muito faladas, né? Certo? Então seria a quarta propriedade, que seria as propriedades extensivas da matéria. Extensivas da matéria. Beleza? Então, o que são propriedades extensivas da matéria? São propriedades que dependem das dimensões, elas dependem das dimensões, ou seja, tamanho e extensão dos corpos. Certo? São denominadas extensivas. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui pra gente. Massa e volume. Massa e volume. Eu sei que massa está relacionado às propriedades gerais da matéria, né? Mas aqui é uma relação massa e volume. Duas amostras, tem aqui duas amostras, a amostra 1 e a amostra 2, de um mesmo material, então, ou seja, aqui tem uma substância A, aqui também tem uma substância A, de mesmo material, de tamanhos diferentes, entendeu? Então aqui você pode ter uma quantidade menor e aqui uma quantidade maior, apresenta massas e volumes diferentes. Então, ó, por exemplo, a relação de massa e volume para uma mesma substância, para um mesmo material, de tamanhos diferentes, apresentam massas e volumes diferentes, lógico. Então, são dimensões extensivas da matéria, certo? Aqui eu tenho uma massa menor, então eu tenho um volume menor. Aqui eu tenho uma massa maior, então eu tenho um volume maior, certo? Outros exemplos de propriedades extensivas que a gente pode enumerar aqui para você pode ser também número de mols, matéria, número de mols, certo? Número de mols. Área superficial. Área superficial. Desculpa, não tem acento. Área superficial. Energia térmica. Energia térmica. Energia térmica. Energia interna. Energia interna. A energia livre de Gibbs, que a gente estuda lá quando estuda termoquímica, né, de Gibbs, certo? De Gibbs. E corrente elétrica também. Corrente elétrica. Então, propriedades extensivas da matéria. O que é uma propriedade extensiva da matéria? As propriedades que dependem do tamanho, das dimensões, ou seja, do tamanho ou da extensão dos corpos, são denominadas extensivas. Exemplo, massa e volume, como eu falei aqui, certo? Então, duas amostras. Então eu tenho aqui duas amostras, a amostra A e A. Duas amostras de mesmo material, de tamanhos diferentes, apresentam massas e volumes diferentes, certo? Beleza? Então, duas amostras, tem número de mols, pode ter número de mols diferentes, área superficial diferente, pode ter uma energia térmica diferente, a corrente elétrica também
para a mesma substância, se o tamanho for maior ou menor, também, entendeu? Ok? Então vamos para a próxima aqui agora. A outra propriedade, também não é muito falada, que é a quinta, são as propriedades intensivas da matéria. Ok? Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para a gente. Por exemplo, a temperatura. Propriedades intensivas da matéria, como eu falei, não depende das dimensões, ou seja, do tamanho ou extensão dos corpos. São denominadas extensivas. Por exemplo, a temperatura. Eu posso ter duas amostras. Deixa eu fazer aqui duas amostras. Por exemplo, de água. Pode ser duas amostras de água. Certo? Aqui ter 1 litro de água, aqui ter 2 litros de água, mas as duas terem a mesma temperatura. Certo? Beleza? As duas podem ter a mesma temperatura. Certo? Então, não depende do tamanho dos corpos, ok? Outros exemplos também de propriedades intensivas da matéria, nós podemos citar aqui, por exemplo, pressão, ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente viu que também é uma propriedade física, né? Propriedade específica física da matéria. Concentração, ou seja, molaridade, que é a concentração em mols por litro. Ok? Certo? A viscosidade também. Certo? Então esses são alguns exemplos de propriedades intensivas da matéria. Algumas propriedades intensivas são derivadas, ou seja, obtidas de outras grandezas extensivas, como por exemplo a densidade. Observação aqui, fazer uma observação aqui do tio Sandro para você. Então, por exemplo, a densidade. A densidade é massa sobre volume, certo? Beleza. Então, a densidade da água sólida é 0,92 gramas por ml, ou por centímetro cúbico. Então, um cubo de gelo ou um iceberg, entendeu? Todos dois vão flutuar em água. Se você botar na água, todos os dois vão flutuar. Por que, Sandrão? porque os dois têm a mesma densidade. Certo? Mas, Sandrão, você não falou que a extensiva, se você aumentar o volume, e se você massa e volume são propriedades aqui, ó, extensivas da matéria? Tá certo, correto, eu falei aqui, ó, massa e volume são. Mas como é uma proporção aqui, ó, observe que isso aqui é uma proporção, certo? Se você, na densidade, se a densidade é massa sobre volume, correto? Se você aumentar a massa, você está aumentando o volume. Se você diminuir a massa, você diminui o volume daquela substância, porque a densidade é sempre a mesma, certo? Nesse caso aqui, a densidade da água é 0,96, não importa o tamanho dele. Ok? Certo? Então vamos ver se a gente conseguiu gravar mesmo esse negócio de propriedade extensiva e propriedade intensiva. Então, por exemplo, propriedade extensiva. Vou pegar aqui, vou fazer um colchetes aqui pra gente, para você ver, por exemplo, propriedade extensiva, certo? Olha só, que é relacionada a massa e volume, por exemplo. Lógico, tem um saco aqui de 1 quilo.
fazer um saco mais bonito. Vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenho aqui um saco de 1 quilo de açúcar, por exemplo. Açúcar. E aqui eu tenho um outro saco que tenha 3 quilos de açúcar. Correto? É óbvio que possui maior massa, ocupa um espaço maior. Então, logicamente, a massa desse aqui está associada a seu volume e esse também. Correto? Então, se a gente fosse fazer uma relação aqui, o volume vou chamar aqui 1 e 2, tá? O volume de 1 kg de açúcar é menor que o volume de 2 kg de açúcar. Ok? Certo? Então, isso é propriedade extensiva, está relacionada ao tamanho, entendeu? Ao tamanho da substância. Correto? A densidade, como eu falei aqui, é uma propriedade intensiva da matéria, mas ela depende aqui, ó, da massa e do volume. Certo? Beleza? Ok. Fechado. Então, agora, vamos abrir um colchetes aqui agora e vamos fazer um exemplo aqui para a propriedade intensiva da matéria. Vamos supor que eu tenha, vamos falar em relação ao ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui num recipiente, aqui num recipiente, eu tenho 100 ml de água. Num outro recipiente, eu tenho 1000 ml de água, 1 litro, 1000 ml de água, certo? Beleza? Propriedade intensiva, certo? Tem diferença no ponto de fusão e ponto de ebulição aqui? Não. Vou chamar aqui de recipiente 1, recipiente 2. O ponto de ebulição de 1 vai ser igual ao ponto de ebulição do 2. Não depende da massa e do volume, certo? Beleza? Ok? Então tá aí duas propriedades que quase não se fala, mas eu resolvi falar sobre essas duas propriedades para vocês aí, certo? Ok? Um abraço e até a nossa próxima videoaula aí.